tema do recolhimento desse mês de julho é a família de Deus, conforme apareceu no convite. O que quer dizer esse tema? Família de Deus, na verdade, é uma expressão para dizer a igreja. O tema que nós vamos tratar nesse mês é a igreja. Essa expressão vem de uma carta de São Paulo, na carta aos Efésios. São Paulo diz que nós sois membros da família de Deus, explicando para os Efésios que eles eram parte da igreja. Então, esse é o nosso tema, a igreja. Nessa primeira meditação, vamos falar da igreja enquanto membros da igreja, somos parte da igreja, formamos a igreja. Na segunda parte, segunda meditação, vamos falar do sentido de missão. Cada cristão, pelo fato de ser batizado, ser incorporado na igreja, ele tem uma missão, tem um papel a desempenhar na igreja. Muito bem, somos membros da igreja. Uma forma bastante viva de descrever o fato de estarmos incorporados à igreja, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, que é o livro propriamente onde se fala muito da igreja. Nos 4 evangelhos, Nosso Senhor anuncia a igreja, mas propriamente ainda não existe a igreja. E depois sim, nos Atos dos Apóstolos, com a vinda do Espírito Santo, aí você tem uma descrição da primeira igreja, como que os apóstolos se reuniam, como anunciavam a doutrina, como que iam dando a conhecer todos aqueles tesouros que Cristo havia trazido, começando pelo primeiro, a redenção da humanidade, o perdão dos pecados. Como nós sabemos, isso gerou muita incompreensão pela parte de muitas pessoas e principalmente de um homem chamado Saulo, um judeu muito zeloso e que considerava os cristãos como um perigo, uns impostores que estavam destruindo a verdadeira revelação, a verdadeira religião, a religião do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Era uma seita perigosa e devia ser combatida. Nós conhecemos bem a história de São Paulo, mas é sempre bonito recordar desse grande santo. E os Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, começa a contar aquela viagem de São Paulo, a viagem a Damasco, onde ele ia justamente para prender os cristãos. Entretanto, Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém quantos adeptos desse caminho encontrassem, homens e mulheres. É impressionante o zelo de São Paulo, ou ainda naquele momento Saulo, como ele vê o perigo dessa seita, ele vê que é uma seita poderosa, não pela força humana, mas que está se espalhando de uma forma assim muito rápida, e perde cartas, inclusive, para ir a uma cidade distante, a Damasco, porque ele sabe que ali existem cristãos, e ele vai, empreende essa viagem e quer trazer presos a Jerusalém esses cristãos. E no caminho, prosseguindo ele a sua jornada, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou uma luz fulgurante vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento podemos imaginar como estaria a alma de São Paulo. Um homem tão zeloso, um homem capaz de grandes empreendimentos, um homem que pensava que estava agindo de forma correta, estava fazendo aquilo que era o bem, estava cuidando das coisas do verdadeiro Deus. E naquele momento aquela pergunta: por que me persegues? E São Paulo diz: quem és tu, Senhor? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Podemos imaginar o assombro de São Paulo.
Essa é a conversão de São Paulo. É a festa que nós comemoramos, que marca inclusive o calendário dessa cidade, cidade de São Paulo, 25 de janeiro, é a recordação da conversão de São Paulo. E essa conversão foi tão forte que São Paulo entendeu naquele momento que não é que ele estava perseguindo um grupo de pessoas boas e, portanto, ele estava sendo injusto. Não é que simplesmente ele estava lutando contra uma seita que ele pensava que era abominável e depois ele descobre que é verdadeira. Ele descobre mais. Ele está lutando contra o próprio Cristo. Porque a resposta é essa: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nosso Senhor se apresenta dessa maneira. Quer dizer, os cristãos de Damasco, ou de Jerusalém, ou de outros lugares que São Paulo estava perseguindo, eram verdadeiro Cristo. Eram o verdadeiro corpo de Cristo. E por isso São Paulo desenvolve essa doutrina da imagem da igreja como corpo de Cristo. Em várias cartas ele vai tratar desse tema. É algo que marcou profundamente a alma de São Paulo, a estrada para Damasco. Quando ele cai e quando Jesus explica que quem ele está perseguindo é o próprio Cristo. Isso é muito forte. É muito espantoso e é muito bonito ao mesmo tempo. Nós podemos e devemos considerar isso. E hoje, nesse mês, com o recolhimento sobre a igreja, é um bom momento para pensar nisso, que nós também somos isso. Somos corpo de Cristo, esse corpo místico de Cristo, essa imagem da igreja. Nós somos, cada cristão, pelo fato de ser batizado, há uma identificação com Cristo. Como dizia, é muito bonito, é muito elevado, é uma grande verdade de fé que nos enche de alegria e que também nos convida a uma grande responsabilidade. Como eu estou vivendo essa doutrina? Que é uma doutrina, evidentemente, tem base teológica, tem base sólida, mas é uma verdade para ser vivida, não é só uma teoria. Podemos nos perguntar: onde está a igreja? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas querem compreender melhor. O que é a igreja? O que é a igreja católica? E a resposta correta é entender que a igreja é cada cristão. Às vezes se tem uma ideia equivocada e bastante generalizada de pensar, bem, a igreja católica é a Cúria Romana, o Vaticano, onde mora e trabalha o Papa. Bem, também, é claro, o Papa é católico, é cristão, mas essa é uma resposta bastante parcial. É como você pensar onde estão os ingleses e pensar que a Inglaterra se reduz ao parlamento inglês. Eu vou colocar o parlamento inglês só para não dar exemplo da política brasileira, tá? Mas então eu vou pegar de outro país. Quer dizer, seria ridículo uma pessoa pensar que o povo inglês se reduz ao parlamento ou à família real. Quer dizer, mas às vezes algumas pessoas fazem uma confusão desse tipo com os cristãos, ou com os católicos, a igreja católica. Pensa bem, a igreja católica é o Papa, a Cúria Romana, ou então são os bispos, e no máximo talvez os padres, ou alguns religiosos. É um grande erro pensar dessa maneira. É não compreender essa doutrina do corpo místico de Cristo, de São Paulo. Ele que, na carta aos Colossenses, por exemplo, dando continuidade a essa doutrina, que começa ali na estrada de Damasco, mas ele foi meditando ao longo da sua vida, ele escreve: ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Cristo é a cabeça, mas nós somos esse corpo. Cada cristão é igreja. E não é um modo de dizer, quer dizer, isso que eu estou falando agora, alguém também com uma visão com pouca fé poderia pensar assim: não, mas é evidente, está aí a solução para dar vigor à igreja, é dizer, todo mundo é igreja. Isso já fazem as empresas reúnem os funcionários com um pouquinho de automotivação
e dizem, não, aqui todo mundo é da empresa, todo mundo veste a camisa da empresa, então estamos unidos, é um só coração, uma só intenção aqui, todo mundo junto, um objetivo, vamos lá. Bem, tudo bem, eu não reprovo quem faz isso, quem trabalha em gerência de empresas e promove essas coisas, enfim, está fazendo bem, porque as empresas têm que funcionar. Mas se alguém pensasse que quando se fala do corpo místico de Cristo, São Paulo está pensando nisso, estaria completamente equivocado. Quer dizer, aqui a coisa é mais séria. Onde está a igreja é onde está cada cristão. Faz alguns anos aparecia no jornal uma reportagem sobre um país da África onde igrejas católicas tinham sido atacadas, destruídas, e um grupo rebelde que havia destruído uma igreja encontrou um menino na rua que ia em direção à igreja para rezar, mas a igreja tinha sido destruída. E os soldados, eles zombando do garoto, disseram, olha, sua igreja não existe mais, acabou. E o menino, numa atitude de coragem e também de um verdadeiro conhecimento teológico, falou, não, a igreja não acabou, a minha igreja está aqui, e apontava para ele mesmo. É um exemplo magnífico para nós. Essa compreensão que às vezes até uma criança pode ter, inclusive em circunstâncias assim difíceis, de compreender essa responsabilidade que nós somos igreja. Há dois perigos que nós vemos por aí e que nós incorremos nesses perigos. Um primeiro, às vezes ter uma espécie de vergonha de pensar que nós somos igreja. O que eu estou falando agora pode parecer um pouco forte, dizer que temos vergonha de dizer que somos igreja, mas às vezes pode acontecer. Existem católicos batizados que têm fé, que vivem os sacramentos, mas às vezes, diante de um grupo ali de amigos ou de conhecidos, quando se fazem críticas à igreja, essa pessoa quer adotar uma postura assim distante, um pouco reticente, dizendo, sou católico, mas eu sei analisar os vários pontos de vista, eu sou ponderado, eu não sou radical, não sou fanático. Bem, essa pessoa é um covarde, na verdade, para dizer em poucas palavras, de forma direta. Não é que nós tenhamos que brigar com as pessoas, ser agressivos, até pelo contrário, uma pessoa que fizesse isso estaria demonstrando que não é um verdadeiro cristão. No entanto, é necessário ter coragem de assumir, olha, eu sou católico, sou cristão e tento viver de forma coerente com a minha fé. Um outro problema que às vezes acontece, talvez seja até mais frequente que o primeiro, é um perigo também que vai rondando um católico, é de pensar, não, sim, eu sou católico, eu não tenho vergonha de falar da minha fé. Mas às vezes tudo isso pode ficar assim uma teoria, fica um pouco esquecido. E no dia a dia há como uma inconsciência, a pessoa não se lembra que é católica, ela vai tocando a vida. Também seria um outro erro. Somos igreja. É um bom momento, esse recolhimento, para reconhecer essa verdade, para refletir sobre essa verdade. Nós somos a igreja, cada um de nós. Pelo fato de sermos batizados, há uma identificação com Cristo. E o que nos faz corpo de Cristo? O que nos transforma em corpo de Cristo? Parte é o que eu acabei de dizer, o batismo. Quando fomos batizados, fomos incorporados nesse corpo de Cristo. Mas como todo corpo, ele pode ter mais vigor ou menos. E o alimento desse corpo são os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Então, se nós queremos ser cada vez mais igreja, é viver melhor a Eucaristia, descobrir esse verdadeiro alimento desse corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavras de Nosso Senhor no seu famoso discurso eucarístico,
capítulo 6 de São João, quando ele vai anunciando a Eucaristia. Essas palavras que desconcertaram muita gente. Comer a minha carne, beber o meu sangue. Muitos pensavam que Nosso Senhor estava louco e foram embora, se afastaram dele. E Jesus, naquele momento, tem aquela atitude magnífica, uma atitude que espanta, que se não fosse o Evangelho, poderia parecer que é um grande livro épico de ficção, podia ser uma dessas peças de Shakespeare, quando ele olha para os apóstolos e faz a pergunta para eles: olha, vocês querem ir embora também? Cristo queria deixar bem claro a sua doutrina, essa doutrina do corpo de Cristo, que para fazer parte desse corpo você tem que comer esse corpo, beber esse sangue, a Eucaristia. E por isso, nós somos membros da Igreja e ao mesmo tempo vemos que a Igreja é um instrumento de salvação. Falemos um pouco agora desse outro aspecto da Igreja, tão importante. E tão importante no mundo confuso que nós vivemos. Sem nenhuma crítica negativa, pessimista sobre o mundo moderno, a sociedade, eu particularmente não gosto de fazer críticas desse tipo, mas é verdade que nós vemos muitas pessoas perdidas por aí, perdidas por não saberem bem o que fazer da sua vida, perdidas porque querem amar, querem ser felizes, querem fazer o bem, porque esse é um princípio que está no coração humano, e muitas vezes não sabem como fazer e se atrapalham. E às vezes aquilo que poderia ajudá-las, que é descobrir o caminho que Nosso Senhor marcou através da sua Igreja, essas pessoas às vezes por um preconceito, por um medo, se afastam da Igreja. E aqui se trata de redescobrir essa verdade, que a Igreja é instrumento de salvação, como falou o Concílio Vaticano II, repetindo uma tradição da Igreja. Se nós queremos encontrar esse caminho de vida eterna, de salvação que prometeu Nosso Senhor, é descobrir a Igreja dessa maneira, instrumento de salvação. Posso me salvar isoladamente? Essa é uma tentação bastante antiga do cristianismo. Não começou com Lutero, nem com o protestantismo em geral. É muito antiga, de pensar, bom, eu fico aqui em casa, na boa, domingo, sem problema, e vou tocando a minha vida e assim eu me salvo. Como quem diz, eu prefiro fazer aqui em casa mesmo as coisas que eu tenho que fazer e eu não preciso da igreja. Bem, isso é um grande erro. Agora, por exceção, nesses tempos de confinamento, vivemos um pouco dessa maneira. Mas é verdade que nesse tempo de confinamento, muita gente já estava sedenta pelos sacramentos. E eu vi casos muito bonitos que me chamaram a atenção, de pessoas que tinham um grande desejo de comungar, de receber também o perdão dos pecados, fazer a confissão, e pessoas que estavam com uma vida relativamente limpa, quero dizer, pessoas que não tinham consciência de pecado mortal, mas tinham esse desejo de fazer uma boa confissão. Por isso, não nos salvamos sozinhos, nós necessitamos da igreja, necessitamos desse instrumento de salvação. O Vaticano II, num dos seus documentos, um dos mais importantes, o que fala sobre a igreja, diz: só Cristo é mediador e caminho de salvação. Vamos deixar bem claro, só Cristo é esse caminho. E Ele se torna presente a nós no seu corpo, que é a igreja. Essa segunda parte é muito importante. Quer dizer, que Cristo é o único caminho, não há dúvida. Isso une católicos, protestantes, todas as denominações cristãs. Agora, sejamos práticos. Nosso Senhor sabia que Ele não ia deixar só uma mensagem abstrata, genérica. Ele deixou um instrumento visível para que as pessoas pudessem encontrá-lo, que é a sua igreja, através dos sacramentos, através do ensinamento da palavra. Uma igreja que tem uma cabeça aqui na terra, assim como Cristo é a cabeça desse corpo, mas Ele quis deixar aqui um representante na terra, que é o Papa.
ou o doce Cristo na terra, para usar a expressão de Santa Catarina de Sena, essa santa que foi tão importante para a história da Igreja, porque ela que viveu num período conturbado, em que havia muitas maquinações políticas em relação à Igreja, ela lutou pela unidade da Igreja, ela defendeu o Papa, ao mesmo tempo que ela foi exigente com o Papa. Agora não se trata aqui de falar da história dessa santa, mas uma das coisas que ela insistiu muito é que o Papa voltasse a morar na cidade de Roma. Já fazia muito tempo que os papas estavam morando em Avignon, na França, longe de Roma. E a confusão era grande naquele momento. E essa santa conseguiu essa graça. Ela estimulou e ajudou o Papa contra os seus inimigos que não queriam que ele voltasse a Roma, que voltasse a Roma. O doce Cristo na terra, o Papa. É também um momento de se perguntar, nesse recolhimento, o que eu faço para ajudar o Papa? Alguém poderia pensar, mas eu não tenho como ajudar o Papa mora em Roma, estou longe de Roma. Sim, cada cristão tem uma responsabilidade. Primeiro, é claro, rezar. Por isso todas as missas sempre se fala o nome do Papa. O sacerdote celebrando a missa lembra o Papa, o bispo da diocese. E, em geral, cada católico ele tem essa responsabilidade, esse desejo de rezar, apoiar o Papa com a sua oração. O Papa recebeu de Cristo esse poder muito grande. Vamos lembrar do momento em que Nosso Senhor promete a São Pedro as chaves do reino. Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam que Nosso Senhor levou seus discípulos para uma região que estava fora da Judéia, chamada Cesareia de Filipe, mais ao norte. E ali, um pouco longe da confusão, porque já tinham começado a implicar com Jesus, persegui-lo e dizer calúnias, Nosso Senhor ali, um pouco para preparar aqueles homens, aqueles 12, sabendo que a missão que eles teriam era muito importante, faz a pergunta. E é uma pergunta retórica. Nosso Senhor era um mestre, e era um mestre da palavra, principalmente. Era o tempo que se ensinava com palavra falada. Nosso Senhor não deixou nenhuma palavra escrita. E ele faz a pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Aí vem as respostas mais variadas. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Muito bem, até aí é a típica resposta de aluno que não quer se comprometer com o professor, dá uma resposta genérica, mas Jesus insiste: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora eu quero saber de vocês. Quero ver se vocês aprenderam alguma coisa todo esse tempo que eu estou com vocês. E aí São Pedro é que tem a coragem de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta certeira faz com que Nosso Senhor elogie São Pedro. Bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse tipo de conhecimento era uma graça de Deus. E eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E começa a promessa do primado. Agora, são versículos exclusivos do Evangelho de São Mateus, que foi testemunho ocular daquele momento. Nosso Senhor muda então o nome de São Pedro, que deixa de ser Simão e passa a ser Cefas, pedra. E sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. É um poder surpreendente esse que recebe São Pedro. Poder de o que o Papa faz aqui na terra tem implicações até no céu. Quer dizer, se o Papa diz alguma coisa, nós devemos acatar.
Também aqui nessa meditação não é uma aula de teologia, então eu não vou ficar falando das várias divisões que existem entre o magistério papal, que você pode classificar em magistério autêntico, no sentido de que tem autoridade e você deve escutar e respeitar, que é quando o Papa faz uma homilia, uma encíclica, ou o magistério infalível, como foi decretado pelo Concílio Vaticano I, que tem certas coisas que o Papa, quando faz, ele empenha o seu poder de infalibilidade e não tem volta mais. Quando o Papa decretou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Papa Pio XII, de 1950, aquilo é eterno. Então, mas não se trata de entrar nessas divisões, é pensar, como que eu vejo o Papa? Como que eu aceito os ensinamentos do Papa que são tão poderosos? Poderosos porque Jesus concedeu esse poder ao Papa. Não é porque ele seja melhor que os outros. É um poder, assim como os sacerdotes têm um poder que é um poder divino, um sacerdote poder transformar um pedaço de pão em corpo de Cristo, transformar um pouco de vinho em sangue de Cristo. É um poder sobre-humano e que não é mérito de nenhum sacerdote. Ele recebeu aquilo, é um pobre homem como todos os outros, mas que Nosso Senhor quis contar com ele para comunicar essa graça às outras pessoas. E assim como existem esses poderes sobrenaturais na Igreja, o Papa, cabeça da Igreja, tem um poder privilegiado dado por Nosso Senhor. Ele é o principal, o primeiro, o príncipe dos apóstolos. Por isso, vem a pergunta: eu rezo pelo Papa? Eu rezo pela Igreja em geral, que precisa de tanta oração? A situação da Igreja, que às vezes nós vemos com pena, porque ainda existe muita confusão doutrinal, existe muita desobediência aos ensinamentos da Igreja, ao próprio Papa, à tradição. Isso me leva a uma boa reação, não uma reação amarga, ranzinza, triste, pessimista, mas uma reação de pensar, o que faço? Como eu posso rezar pela Igreja? Existem umas palavras aqui de São José Maria Escrivá, que era um homem alegre, um homem otimista, mas no final da sua vida ele sofria muito com a situação da Igreja no período pós-concílio. Então, isso é março de 75, 3 meses antes da sua morte, e já quase 10 anos do final do Concílio Vaticano II, mas a confusão era tão grande que ele, uma vez numa homilia, disse as seguintes palavras, é um testemunho que ele faz, recordando a igreja que ele conheceu quando ele era jovem e a situação perigosa e triste da igreja naquele momento. Ele dizia: quando me fiz sacerdote, isso era em 1925, quando ele foi ordenado, quando me fiz sacerdote, a igreja de Deus parecia forte como uma rocha sem uma fenda. Apresentava-se com um aspecto externo que punha imediatamente de manifesto a sua unidade. Era um bloco de uma fortaleza maravilhosa. E é verdade, é verdade. Se nós paramos para pensar, ou observamos um pouco a história, os relatos, os livros, jornais, até filmes dessa época, como a Igreja Católica tinha um prestígio na sociedade, em qualquer lugar do mundo, em países de tradição católica, ou mesmo em países que os católicos eram a minoria, mas a Igreja tinha uma autoridade, tinha um respeito. E ele continua dizendo, agora, 50 anos depois da sua ordenação, 1975, agora, se a olharmos com olhos humanos, parece um edifício em ruínas, um montão de areia que se desfaz, que pisoteiam, que espalham, que destroem. O Papa chegou a dizer certa vez que a Igreja se autodestrói. Palavras duras, tremendas. Veja, ele sempre foi um bom filho da Igreja e do Papa. Quando ele faz essa descrição, não é por um pessimismo, mas é pelo realismo que ele estava vendo. Inclusive, evocando a própria autoridade do Papa, que na época era Paulo VI e sofria muito nos anos 70.
Só para se lembrar, Paulo VI não publicou nenhuma encíclica desde 1968, quando ele publicou a Humanae Vitae, até a sua morte em 78. Foram 10 anos que ele não se sentiu com coragem para publicar uma encíclica. Por quê? Porque era uma desobediência constante ao Papa. E ele continua. Mas isto não pode acontecer, essa autodestruição da igreja, porque Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo assistiria sempre até o fim dos séculos. O que vamos fazer? Rezar, rezar. Rezar pela igreja. Pedir muito a Cristo, o poder da oração. Peçamos a Nosso Senhor, peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, como lembramos na ladainha, que ela proteja a Igreja e nos ajude sempre a descobrir cada vez mais que nós somos Igreja e que nós, com a nossa oração, podemos fazer a Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua ação redentora no mundo. Conheço a doutrina católica sobre a Igreja. Tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva, que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem a Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço-o com fé na esperança e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-o serena e inteligentemente quando o criticam e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente
quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de alguns deles? Procuro que o meu lar, como os primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à igreja e ao Papa e às virtudes e às devoções cristãs. São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social. Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora damos continuidade ao tema do nosso recolhimento, que é a Igreja. E na primeira meditação falávamos da Igreja enquanto nós somos membros dela, somos partes da Igreja e formamos a Igreja. Agora, nessa segunda meditação, vamos falar de um tema mais específico. Enquanto membros, também somos instrumentos para fazer a Igreja. Então, esse é o nosso tema, instrumentos para fazer a Igreja. Na primeira meditação falávamos da conversão de São Paulo. São Paulo, a caminho de Damasco, ele leva aquelas cartas e vai a Damasco com a intenção de prender cristãos. E no caminho ele caiu por terra e ouve uma voz do céu. E responde, depois de ouvir a voz do céu, São Paulo faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E como recordávamos a resposta, ele ouve: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas a resposta continua. E agora, nessa segunda meditação, nós vamos analisar um pouquinho a segunda parte dessa resposta. Que quando Nosso Senhor diz que é Cristo, quem São Paulo persegue, ele continua dizendo: levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que fazer. Parece um paradoxo, parece uma coisa ilógica. Se Deus faz uma intervenção assim tão espetacular, que toma um dos principais perseguidores dos primeiros cristãos, eu até usei os termos São Paulo, mas recordando sempre, naquele momento ele não era São Paulo, era Saulo, e os cristãos temiam muito. E se Deus faz aquele homem cair por terra e com uma luz forte e com uma voz forte diz que ele é Cristo, que ele estava perseguindo, por que Deus já não completou o serviço? Por que ele já não explicou tudo ali mesmo para São Paulo? Porque é necessário que São Paulo entre na cidade e depois ali na cidade é que vão explicar para ele o que ele tem que fazer. E de fato assim acontece. São Paulo entra em Damasco, cego, levado pela mão dos seus companheiros,
e passa ali 3 dias sem enxergar. E os Atos também dizem que ele passou 3 dias sem beber e sem comer. Provavelmente São Paulo tomou essa decisão vendo que Deus queria comunicar alguma coisa muito importante para ele. Então era bom que ele fizesse penitência, é bom que ele jejuasse, e fez um jejum bastante radical, 3 dias sem comer, coisa que nós não devemos fazer em geral, a não ser que o seu diretor espiritual aconselhe ou autorize você, mas nenhum por livre iniciativa deve fazer coisas desse tipo. Mas naquele caso era tão excepcional, Deus tinha falado diretamente com ele e ele passou ali esses 3 dias. E como conhecemos a história, mas convém recordar, o que acontece durante esse tempo? Deus vai usar um instrumento, um outro instrumento para comunicar a São Paulo qual é a vontade dele, quais são os planos de Deus para aquele homem. E esse instrumento é outro homem. Ora, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, disse-lhe: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e busca em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ei-lo que está orando. Neste mesmo tempo, Saulo, em uma visão, viu um homem chamado Ananias que entrava e lhe impunha as mãos para recobrar a vista. Então essa é a mensagem de Deus agora para Ananias, que parece muito simples. No entanto, não é nada simples, porque Ananias, como cristão, sabia quem era Saulo e sabia que Saulo era o grande perseguidor. E o que Deus estava pedindo era para que ele entrasse na cova do leão. Olha, você vai lá e que eu estou mandando você. E Ananias, claro, faz a pergunta que qualquer um de nós faria no lugar dele. Senhor, tenho ouvido dizer a muitos quantos males este homem fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então Ananias dá uma negociada com Deus, dizendo: olha, peraí, você tem certeza? Só para me certificar, eu não quero ser desobediente, mas ele é perigoso, né? Ananias está lembrando Deus. E o Senhor confirma: vai, porque este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome aos gentios, aos pagãos, aos reis e aos filhos de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi e fez aquilo que Deus havia pedido. Por que Nosso Senhor quis contar com um instrumento como Ananias? A única vez que nós ouvimos falar desse homem, um dos primeiros cristãos, teve um papel decisivo na conversão de São Paulo. Novamente, como dizíamos, Deus, naquele momento em que, na estrada de Damasco, quando iluminou e falou diretamente com São Paulo, já podia ter dado todo o recado, mas não quis fazer assim. Depois ele quer contar com um instrumento. Esses são os planos de Deus, que são muitas vezes diferentes dos nossos. Às vezes nós estamos apressados, pensamos, bom, tem que resolver logo, comunica tudo, avisa, explica. E Deus, Ele tem todo o tempo do mundo, até porque Ele criou o tempo, então Ele brinca com o tempo do jeito que Ele quiser. E Ele decide usar um outro instrumento. E o mais interessante é que nessas palavras, quando Ele comunica a Ananias, Ele diz que aquele homem, Saulo, vai ser o seu instrumento. É um instrumento escolhido por mim. Os Atos dos Apóstolos, que é o livro ideal para meditar sobre a igreja, como dizíamos, os evangelhos anunciam a igreja. Nosso Senhor faz a promessa, inclusive a promessa do primado, a São Pedro, as chaves do reino. Agora, se nós queremos conhecer a igreja propriamente, já em funcionamento, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Como sabemos, é conhecido também como Evangelho do Espírito Santo. A cada página você sempre vai encontrar o Espírito Santo.
E nesse livro há essa característica marcante: os homens são instrumentos do poder de Deus. Isso pode até, nos tempos que nós vivemos, de tanta soberba humana, soar um pouco de forma negativa. Instrumento? Mas eu sou um instrumento? Bem, se você é um instrumento para fazer o mal, realmente é uma coisa negativa. Mas quando você é um instrumento para fazer o bem, não há nada de negativo nisso. Inclusive, a realização do ser humano é essa. Quando ele descobre por que ele existe, qual é o sentido da sua vida, qual é a finalidade da sua vida. Por isso, a metáfora, a imagem do instrumento. O instrumento, ele está bem aplicado quando ele serve aquele seu fim. Se uma pessoa quer pregar um prego, ela usa um martelo. Agora, se ela quer soltar um parafuso, um martelo não é o instrumento mais adequado. Vai ter que usar uma chave, e uma chave apropriada para aquele tipo de parafuso. Assim também nós, seguindo essa metáfora do instrumento. Se somos instrumentos para fazer a igreja, devemos descobrir, mas o que posso fazer? Ananias tinha essa missão. A missão de São Paulo foi diferente. Como posso ser um instrumento, então? Eu, hoje, aqui, 2020, o que posso fazer? Bem, podemos dizer que a resposta, em 2 palavras, poderíamos dizer que todo cristão, ele é um instrumento de Deus para fazer a igreja, dando testemunho. Dar testemunho é cumprir essa finalidade de instrumento. Existem diversas formas de dar testemunho. Imagino que todos terão visto as notícias, porque foram durante muitos anos, de uma senhora chamada Asia Bibi, uma paquistanesa, que no ano de 2010 ela foi presa no Paquistão. E a acusação é que ela tinha blasfemado contra Maomé. E foi presa e passou 8 anos na prisão. Inclusive foi condenada à morte. Só que depois o caso dela ganhou repercussão internacional e as autoridades do Paquistão acabaram comutando a sentença. Mas de qualquer maneira, ficou 8 anos na prisão, uma senhora, mãe de família, com filhos pequenos e o marido fora da prisão, sofreu maltratos. E essa mulher deu sempre testemunho da sua fidelidade à Igreja Católica. Inclusive, foi oferecida a ela a possibilidade de sair da prisão. Era só renegar a Igreja e fazer um juramento de fidelidade ao Alcorão. E uma dessas vezes, que foi notícia, ela dizia: eu prefiro continuar na prisão como cristã do que sair da prisão como muçulmana. É um testemunho forte, que nós vemos nos nossos dias. Se olhamos para a história da Igreja, vemos que Deus quis usar muitos desses instrumentos, desde o começo. Aquilo que mudou o Império Romano não foi nenhuma grande ideia, até porque quando a teologia começa a ganhar forma e começa a ter uma consistência já fundamentada, é uma reflexão mais sólida, começa a ganhar os ares assim de uma ciência teológica propriamente, já no final do Império Romano. Mas durante 3 séculos, os cristãos foram perseguidos, muitos morreram, deram sua vida por Cristo e fizeram a igreja dessa forma, com o seu sangue. Dar testemunho. Por isso, a palavra grega mártir significa isso, testemunho. Quer dizer, essa palavra grega evidentemente já existia muitos séculos antes do cristianismo, mártir, testemunha. Era inclusive a palavra normalmente utilizada diante dos tribunais e dos julgamentos, como no julgamento de Sócrates, por exemplo. Mas depois, com o cristianismo, ela ganha essa conotação especial, tanto é que passou para as línguas modernas,
Hoje, em português, nós temos essa palavra grega com esse sentido, de uma pessoa que morre pela fé e pela fé cristã. Muitas pessoas dão testemunho com a sua vida, às vezes morrendo, ou às vezes vivendo de forma coerente com a sua fé. Em Roma existe uma casa que não é grande e nem chama atenção na rua, mas que é muito rica de história. Ela começou a existir por volta do ano de 1350. Esse ano foi um ano especial, que o Papa decretou um jubileu e prometeu vários benefícios espirituais para aqueles que fizessem peregrinação a Roma, porque naquele momento não era possível fazer peregrinação a Jerusalém, porque estava tomada pelos muçulmanos. Então, muitas pessoas da Europa foram em peregrinação a Roma. E os países, em geral, iam criando as suas hospedarias, as suas igrejas nacionais. Então, aí você tem, no centro de Roma, diversas igrejas dedicadas a alguns países. E essa casa que eu falo era a hospedaria dos ingleses, que depois, quando houve o cisma na Inglaterra, e a Inglaterra deixou de estar ligada a Roma e passou a existir a igreja anglicana, essa casa se transformou no seminário católico inglês, já que não podia haver um seminário católico na Inglaterra. E ali, durante menos de um século, menos de 100 anos, aquele seminário produziu muitos sacerdotes que voltaram para a Inglaterra e deram a sua vida por Deus. No espaço de menos de 100 anos, esse colégio, porque era chamado de colégio inglês, ele produziu 44 mártires e 130 pessoas que foram prisioneiras e sofreram pela fé na Inglaterra. E uma das histórias que se conta desse colégio é que, depois de um tempo que partia um sacerdote para a Inglaterra, às vezes chegava a notícia de que ele tinha sofrido martírio. E o reitor do colégio reunia todos os alunos na capela, que é uma capela muito bonita que se pode visitar, e comunicava a notícia e todos recitavam um Te Deum, esse hino de louvor e agradecimento, agradecendo a Deus pela fidelidade daquele sacerdote que tinha sido fiel e dado testemunho com a sua vida, morrendo pela igreja. É uma história bonita, por isso esse colégio é tão importante que o São João Paulo II, ele deu o título de venerável, e assim é conhecido hoje, o Venerável Colégio Inglês. Histórias como essa são muitas. Pessoas que decidem fazer a igreja com a sua própria vida. Para algumas pessoas, Deus pede isso, que realmente morra pela fé. Para outras pessoas, talvez seja o caso de todos nós, Deus pede que demos testemunho com a nossa vida de uma vida normal, corrente, mas que nós podemos fazer muitas coisas pela igreja. Cada cristão, ele é chamado a isso, a dar testemunho. Testemunho com a vida e testemunho também com a palavra. Existe um outro tipo de testemunho e que é muito importante. Se alguém também pensasse, bem, eu posso dar testemunho da minha fé, posso dar testemunho da igreja, vivendo de forma coerente, como um católico. Muito bem, isso já é um primeiro passo e é muito bom. E nos tempos que correm, uma pessoa que dá testemunho como católico, que vai à missa todos os domingos, que procura respeitar os mandamentos, que dá exemplo das virtudes cristãs, dá exemplo de fortaleza, de honestidade, de castidade. Bem, isso já é um grande serviço à igreja, mas não é suficiente. Há um documento do Vaticano II, por exemplo, que ele lembra isso. Ele diz: esse apostolado não consiste apenas no testemunho da vida,
O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. É necessário falar também. Se queremos ser instrumentos de Deus para fazer a igreja, e que é a missão de cada cristão, é necessário falar. E aqui surgem várias dúvidas em geral. Mas como é que eu vou falar? Quer dizer, uma dúvida que muitas pessoas têm: eu tenho o direito de me meter na vida das outras pessoas? Bem, dito dessa maneira, como eu disse agora, já soa de forma negativa. Meter-se na vida de alguém já parece uma agressão, uma intromissão desnecessária e inconveniente. Então, claro, se pensamos dessa forma, o natural é pensar: não, você não tem esse direito. É bom que você não seja inconveniente, inoportuno. Mas não se trata disso. Quando esse documento fala procurar ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, não é para assustar as pessoas, porque tem pessoas que às vezes podem assustar alguém, né? São tão inoportunas, cai como uma sopa quente no colo da pessoa, né? Meu Deus, as pessoas saem de perto, né? Não se trata disso. Se trata realmente de uma coisa positiva, porque há muitas pessoas que não conhecem a fé, como diz esse documento, descrentes, ou inclusive conhecem a fé, que mesmo aos fiéis, também diz o documento, como lemos, mas que têm muitas dúvidas, estão perdidas também. Católicos batizados e com uma certa formação catequética, mas perdidos. E necessitam, e gostariam muito, se uma pessoa se aproximasse e ajudasse. Por isso, esse dar testemunho com a palavra é uma coisa positiva. Não podemos ver assim como algo negativo, inconveniente. Aqui eu gosto sempre de recordar umas palavras de São José Maria Escrivá, que descreve bem essa atitude nossa de fazer a igreja com a palavra, que é o apostolado. E ele diz: quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata sempre de fazer felizes, muito felizes, as pessoas. Vamos para isso. Quer dizer, nós temos aqui uma coisa muito boa e que nós podemos comunicar. E mutatis mutandis, quando temos algo bom que conhecemos, sentimos essa alegria em comunicar às outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Assim como dizia que exemplos de testemunho de vida existem muitos ao longo dos 20 séculos de cristianismo, também exemplos de testemunhos com a palavra existem muitos. Poderia contar uma história particular que me parece muito interessante a propósito disso que estamos falando. Aconteceu no século XIX com esse músico francês-polonês Chopin. Então esse homem morreu jovem, tinha 39 anos, estava em Paris, ficou doente e ele tinha um amigo sacerdote que era o padre Alexandre. E esse homem era um sacerdote bom, pelo que aparece nas biografias desse músico. Ele estava preocupado com Chopin, porque esse músico, quando era criança, teve uma boa formação católica. A mãe era polonesa, o pai francês, e ele nasceu na Polônia. E ali, quando era criança, aprendeu bem o catecismo. Mas depois, adulto, ele teve uma vida bastante desastrosa, do ponto de vista afetivo, e havia se afastado da fé. E já no leito de morte, esse padre ia visitá-lo, porque era muito amigo, e dizia para ele: olha, você não quer receber os sacramentos? E o Chopin chegou a dizer: olha, eu poderia receber por amor à minha mãe, mas eu não tenho fé, eu não acredito nisso. Então eu não quero receber, não seria honesto. Mas esse padre continuava insistindo. Aí um dia ele teve uma ideia.
houve a festa de Santo Eduardo, que é um santo confessor, um dos santos protetores dos confessores. E ele falou, bom, vou aproveitar hoje para visitar Chopin e ver se eu consigo convencê-lo a fazer uma confissão. Então ele foi lá e falou com ele, dizendo, olha, hoje é dia de Santo Eduardo e você sabe que eu tinha um irmão chamado Eduardo, que também era amigo de Chopin. E havia morrido numa batalha, esse irmão dele. E aí o padre Alexandre falou para ele, olha, já que é o dia de Santo Eduardo, um santo confessor, você era tão amigo do meu irmão, por que você não se confessa hoje? Aí Chopin não queria. Então o padre Alexandre começou a chantagear um pouco e disse, meu amigo, deves me dar algo pelo dia do onomástico do meu irmão. O onomástico é o dia do santo, né? E Chopin falou, o que devo te dar? Resposta do padre Alexandre, tua alma. E Chopin disse, compreendo. Aqui está ela, toma. Então aceitou, tá bom, vai, você ganhou. Vou receber os sacramentos. E alguém pode pensar, bom, então ele simplesmente cedeu para o amigo ficar contente. Mas o que aconteceu foi que ele recebeu os sacramentos e começou a rezar sinceramente. Tanto é que uma multidão de pessoas começou a entrar no quarto dele depois, já que ele era famoso, e ele olhou para todos e disse, por que eles não rezam? Então todos começaram a rezar no quarto dele, inclusive vários protestantes que estavam ali, gente de outras religiões. E Chopin, uma das últimas coisas que disse nesse mundo, foi um agradecimento ao padre Alexandre, um agradecimento até forte, assim, a palavra que ele usa. Ele que era um músico, um homem assim de uma sensibilidade, mas ele diz com palavras assim bastante cruas, dizendo, muito obrigado, sem ti, meu amigo, eu teria morrido como um porco. Instrumentos. Deus, nesse caso, usou esse sacerdote como instrumento para que esse compositor estivesse bem preparado para o momento da sua morte. E esse sacerdote soube, com jeito, com simpatia humana, através da amizade que tinha com Chopin, convencê-lo de uma coisa boa. Quer dizer, não é que ele convenceu o Chopin para uma coisa má, isso já tinha acontecido na vida dele com várias outras pessoas. Mas esse sacerdote o convenceu para uma coisa boa. E Deus quer utilizar-nos como instrumentos para isso, para fazer o bem, para ajudar as pessoas. E uma vez e outra, a história de São Paulo, que recordávamos no começo da meditação, ela também não acabou com Ananias, ela continua. Nos Atos dos Apóstolos, conta que São Paulo, depois da conversão, ele, depois de um tempo, voltou para sua cidade, estava lá em Tarso, e já estava um pouco esquecido. Até que Barnabé, que era um dos primeiros cristãos também, uma pessoa importante na comunidade cristã de Jerusalém, ele foi visitar a cidade de Antioquia, que era uma cidade onde houve muitas conversões e se dizia que havia muitos cristãos ali. Então foi visitar essa cidade. Em Antioquia ele teve uma ideia. Ele falou, bom, já que eu estou aqui perto de Tarso, por que eu não procuro Saulo? O que terá acontecido com Saulo? Ele que era um homem assim, tantas qualidades, inteligente, conhecia bem as Escrituras. E Barnabé vai lá visitar São Paulo e leva São Paulo com ele para Antioquia e depois leva para Jerusalém também. Barnabé, São Barnabé, né? Ele teve essa felicidade de pensar, bom, aqui eu preciso dar continuidade nessa obra. Ele foi um segundo instrumento de Deus nos planos que Deus tinha para São Paulo. Alguns dizem que Barnabé foi o maior headhunter da antiguidade, né? Descobriu aquele grande talento que a Igreja Católica precisava, que foi São Paulo. O fato é que Deus vai utilizando instrumentos diversos e quer utilizar também nós como instrumentos. Como que nós podemos estar
nessa boa disposição, estar ao serviço de Deus. Para isso, existem diversas coisas que podemos fazer, mas uma primeira é a atitude de querer ouvir e conhecer a vontade de Deus para nós. Essa atitude que nós vemos na nossa mãe, Santa Maria, que estava sempre predisposta a conhecer a vontade de Deus. Ela, que no momento da anunciação conhece a vontade de Deus, pergunta o que não entende, imediatamente expressa em palavras o seu desejo de fazer aquilo que Deus quer dela. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Bonito se nós também, com esse desejo de ser instrumentos, de fazer a igreja de Deus aqui nesse mundo, nós disséssemos também essas palavras, muitas vezes. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós vamos descobrindo várias coisas pequenas que podemos fazer para ajudar as pessoas, ajudar os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, e assim ser instrumentos eficazes, bons, apropriados para fazer a Igreja de Cristo neste mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei